Voltando um pouco para a tua missão lá na ONU, eu imagino que você tenha presenciado ou tenha ciência de vários projetos que acontecem fora do Brasil no que diz respeito à igualdade de gênero, assim. O que você vê aí no mundo de melhores práticas que seria um horizonte de políticas públicas para a gente colocar aqui no Brasil? Olha, tem algumas que são muito fundamentais e que já são aplicadas em vários países. Política de inclusão de negócios liderados por mulheres como política pública de compra governamental e de grandes empresas. A gente faz isso na rede, mas numa escala muito pequena. Ou seja, eu seleciono 30 mulheres que têm negócios, treino, certifico elas para elas venderem para as grandes empresas. Isso é dar acesso ao mercado. Nos Estados Unidos, isso tem uma política pública de recomendação das grandes empresas que uma parte das compras seja feita de pequenos negócios liderados por mulheres ou por minorias, no caso deles lá. Então, é uma política que seria super possível da gente aplicar aqui. Na verdade, é um pouco da tua função, né? Pois é! Seria um pouco de aplicar aqui. Política de acesso a crédito, dinheiro carimbado. Porque hoje a gente não tem dinheiro carimbado. Ou seja, esse recurso vai ser destinado a ajudar pequenos negócios liderados por mulheres. Essa é uma política que seria incrível. E é aplicada nos Estados Unidos, em Israel, aplicada na Alemanha, em vários países. Tem linha de crédito específica para mulheres. Aqui a gente não tem. A gente tem, sim, algumas divulgações, mas não são linhas de crédito com dinheiro carimbado, sabe? E tem outras instituições que apoiam também. Como que é isso? Como, tipo, a WeConnect, no caso? Sim, sim. Como que vocês se conversam, tentam fomentar juntos? Isso que eu penso, às vezes, juntos somos mais fortes, né? Que lindo que você conhece a WeConnect. Mas, eu tô no fundo, porque eu sou o cara de compras aqui, né? O cara de suprimento. Mas a gente tem programas de contratar empresas... compras inclusivas. Exatamente, que os proprietários da empresa sejam pertencentes a minorias pouco representadas. Sim. E as mulheres entram exatamente isso. É isso que a gente faz na rede, é o mesmo projeto. Grupos pouco representados, não minorias, né? Porque às vezes é a maioria, né? No caso das mulheres são maioria. Estão pouco representadas. Pouco representadas. Maiorias minorizadas. Exatamente. Então, a gente faz esses programas parecidos com a WeConnect e a gente faz outros programas, mas para fazer transformação assim pesada, a gente precisa de política pública. Assim, o que uma organização social faz é fundamental, é relevante. Mas quando você vem com uma política pública falando, olha, você tem que comprar de pequenos negócios liderados por mulheres, você tem que ter uma linha de crédito para mulheres. E você tem uma coisa que aqui no Brasil também é muito difícil hoje, por conta do fundamentalismo religioso, que é a questão de você levar a educação para crianças em relação a gênero, que é uma idiotice que as pessoas confundem isso com educação sexual, como se fosse ensinar as crianças. Sim, e, na verdade, quando você ensina meninos e meninas desde cedo a se respeitar, a se tratar de uma forma mais correta, a entender que não tem, assim, lugar de menino e lugar de menina, você precisa ensinar isso desde cedo nas escolas, porque aí você consegue educar a geração futura. E aqui, nenhum projeto desse passa no Congresso. Mas você sabe que as palavras, elas têm um peso tão gigante na medida que você joga uma bomba de fumaça e deixa as pessoas com medo a respeito de histórias, de assuntos, de situações que nunca existiram. Sem dúvida. E, de repente, você tem uma opinião pública pautada pelo medo, onde no Brasil, às vezes, nada acontece de fato de produtivo porque uma informação foi mal dada ou foi maliciosamente dada para atender determinados interesses, né? Então isso é bem foda. Nós vivemos no mundo da fake news, né? Onde hoje tem gente que não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então é muito difícil. Para essas pautas inclusivas é mais difícil ainda. Sim. Porque você tem um fundamentalismo hoje que é uma coisa maluca, assim. Não quero falar de gênero. Não quero falar de educação para as crianças. E misturam todos os assuntos que é até difícil você explicar, você digerir falando... Tudo imagina para minha mãe que tem 80 anos explicar as coisas para ela. Né? Para qualquer pessoa que não consegue com a velocidade que as coisas acontecem. Então é muito difícil. O mundo ideal seria que a gente tivesse essas políticas públicas de inclusão, educação na escola e mais essas outras políticas para ajudar. Eu só tenho uma crítica que eu vi sendo usada, eu acho que mais na parte de educação. Eu sou 100% fã da educação. Acho que existe um cuidado que tem que ter quando você começa a colocar políticas públicas do tipo 5% do não sei o que lá tem que vir de empresas de mulheres, desde que uma rede, por exemplo, igual a sua, dê o selo. A gente faz isso já.
Porque eu vi, por exemplo, uma empresa que eu trabalhei, que 5% tinha que ser vindo de índios. Os fornecedores tinham que ser de origem indígena. Obviamente, a empresa era de um cara que era índio, mas não era índio. E era o índio mais rico do Brasil. Não do Brasil, porque era de fora, dos Estados Unidos. Mas como ele sabia que ele tinha que fazer aquela cota... Gente que usa errado as Você pensa, 5%, o cara, ele compra, a empresa compra 40%, em geral, 60% de um maior fornecedor. De compra, você sabe, né, Marião? Aí você tem um fornecedor secundário, que é o que te entrega uns 30%, pra você não ter risco de ter um cara só te fornecendo. Sim, você tem uma solução backup ali já. Backup. Né? Aí você tem o resto que serve em geral pra inclusão. Só que as pessoas de inclusão não são pelo preço. Eles estão lá pela inclusão. Quando a inclusão não é real, que aí isso pode gerar o tiro pela culatra, que é um marido que tem a mulher no papel da empresa. Mas se tá só ela pode... Por isso que eu falei que eu quero um selo de alguém que ateste. Mas nos Estados Unidos já tem alguma coisa assim. No Brasil, às vezes, você pensar num selo é complicado. No caso... Mas eu tenho selo. Não, eu sei. A gente faz uma verificação assim, no contrato social, a gente verifica assim, 51% da empresa tem que ser de uma mulher, mas não só isso. A gente faz umas perguntas de gestão para saber se... Porque às vezes 51% está no nome dela, mas às vezes quem manda na empresa não é ela. Então tem uma série de questões ali que a gente avalia. Não é fácil e você não vai impedir 100% se tiver alguma... É que no caso de mulher, você ainda consegue, talvez pelo nome, você pega o contrato social e fala, ok, isso aqui é... Essa empresa pertence a uma mulher. Mas quando a gente pensa em todas gestão, as... quando a gente pensa em todas as minorias, aí, por exemplo, LGBT, você vai ter como você prova, entendeu? Então... autodeclaração, você tem uma série de coisas, né? O cor e tudo mais. A discussão é bem longa, mas assim, acho que às vezes, ali, pegando o gancho que você falou, às vezes é só dar oportunidade, porque se ela falar assim, quero botar 30% de empresas diversas, ela não vai achar a empresa. Não vai achar. Não é que ela não vai achar, às vezes vai achar, mas não está preparada para fornecer. Por isso que é importante ter programas de preparação, é o que a gente fala. Já chegar jogando melhor, porque às vezes a pior coisa que pode acontecer é assim, legal, abrir as portas, aí o serviço não é legal, ou o produto não funciona. Ou não consegue entregar, que assim, tem uma série de outras questões. Que aí você leva para dentro da empresa a mentalidade que, tá vendo, esse programa não funciona. Sim. E não deveria ser assim. Eu sempre falo, às vezes a gente não consegue, dentro de um processo, trazer uma empresa, eu falo assim, mas não desista. Ok, nessa não deu certo, vamos voltar, vamos passar tudo que não ficou legal. Na próxima já vai entrar mais preparado. Você tem que melhorar, tem que... por aqui não foi bom, por aqui eu sempre insisto. Deem um feedback para a empresa. A gente tem executivos de compras que participam dos nossos programas, desse que a gente faz conexão e treinamento das mulheres, que eles dão mentoria para as mulheres. Eles se oferecem, homens e mulheres, falam assim, Ana, a gente tem acho que umas 20 e tantas grandes empresas que participam do nosso programa. Eles falam, a gente quer ajudar, me fala aí quem que eu posso ajudar, como é que eu posso orientar. Então, esse é o papel, sabe? Assim, nem todas vão estar preparadas, nem todas vão estar prontas. Então, é importante dos dois lados você ter esse olhar, né? Quero incluir, mas vamos incluir de verdade, vamos pegar na mão também. Porque ninguém está super 100% pronto. Né? Que nem um assunto mega polêmico e que eu defendo até a morte, cotas. Eu defendo cota até a morte. Porque eu acho que cota é uma coisa para você corrigir desigualdade. E é uma coisa temporária. As pessoas encaram cota... Como se fosse um negócio ad eterno, né? Não, e como se assim, você fosse selecionar quem não é bom. Não, você só está dando oportunidade para quem não teve. É só isso. Você não está selecionando... Representatividade, né? Claro. O que a Luísa fez, que ela foi super criticada no primeiro momento, e depois todo mundo entendeu que foi... Nossa, a pessoa não entendeu nada daquilo. Eu fiquei com ódio. Também, eu falei, Luísa, assim, porque foi tão sensacional ela fazer um processo seletivo exclusivo para pessoas negras para um programa de trainee que vai formar as próximas lideranças do Magalu. Quando ela fez, eles foram até processados por pessoas ridículas, né? Que foram processados, eles tomaram processos, assim, do tipo, vocês estão sendo discriminando os brancos. Então os negros foram discriminados. Eu falo, querido, você foi escravizado, você teve sua vida completamente destruída, enfim, aí não dá para discutir. Mas é esse tipo de coisa, o que a gente muda o jogo é esse tipo de atitude. É quem tem a caneta na mão ir lá e falar assim, eu quero a próxima turma de trainees só com trainees negros. Eu quero formar as próximas lideranças. Sabe o que a Luísa ouvia?
Ela ouvia assim, você não vai encontrar. Porque as pessoas são preconceituosas. Ela teve 24 mil candidatos, se não me falha a memória, 20 e poucos mil candidatos para 20 vagas. E ela falou que foi super difícil selecionar de tanta gente boa e qualificada que tinha.